Olá, caros acadêmicos do quarto período de letras, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do primeiro módulo da nossa disciplina de Filologia Românica. Nessa primeira aula, nós ainda vamos falar um pouco sobre o conceito de filologia e vamos também compreender o objeto de estudo, a metodologia e os objetivos do estudo da filologia. O objetivo dessa aula é justamente fazer com que vocês conheçam o conceito de cada uma dessas partes importantes dentro do estudo da filologia. A nossa bibliografia básica continua sendo a do autor Bruno Freghini Bassetto, que é justamente o autor que vocês têm o material, vocês tiraram o material quando nós ainda estávamos em aulas presenciais e nesse módulo nós não vamos ainda utilizar esse material, mas a partir do segundo módulo nós vamos utilizar o material que vocês já têm. Ok, pessoal? Então vamos juntos construindo esse conhecimento, porque essa construção está apenas começando. Vamos começar falando que o homem, ao longo dos tempos, ele preocupou-se em estudar a língua. A história, os registros, os livros antigos, os textos antigos deixam claro essa preocupação em estudar a língua. Isso porque, pessoal, acreditava-se que o conhecimento da língua permitiu o acesso ao domínio das leis de funcionamento da sociedade e também da cultura. E para ter domínio da língua, o homem precisou o quê? Sistematizar, organizar os estudos linguísticos, pois a língua tem multiplicidade de aspectos e funções. Então, desde a antiguidade, a filologia ela vem cumprindo o papel de interpretar e explicar textos escritos. Então, percebam a importância da filologia desde a antiguidade, cumprindo sempre o seu papel. De quê? De interpretar os textos, de explicar os textos escritos. E hoje, apesar de tantos conceitos que nós já vimos, a filologia é vista como o estudo dos textos literários, especialmente os do mundo greco-romano, e, de um modo geral, o estudo da cultura e da civilização de um povo, em determinada época da sua história, por meio de documentos literários. A palavra filologia foi formada a partir dos termos gregos philos, que significa amigo, e logos, que significa palavra. Então, o termo filologia quer dizer, entre outras coisas, amigo da palavra, estudioso da palavra ou estudioso da língua, amor da ciência ou o culto da erudição ou da sabedoria em geral. E já conhecendo o conceito de filologia, é muito importante conhecermos também o papel do filólogo dentro dessa ciência, porque o filólogo ele tem um papel surpreendentemente único, singular, dentro da ação, dentro da atuação da filologia. Então, o principal objetivo do filólogo é o quê? Conhecer o pensamento cultural de um povo, toda a sua produção literária em determinada época. Ele deve encontrar-se preparado para exercer essa atividade, para que possa corrigir os erros dos textos, restaurá-los em toda a sua possível perfeição, criticá-los quanto à autenticidade, colocando-os em sua época devida, atribuindo-lhes a verdadeira autoria, explicando-os em todos os seus pontos obscuros, completando-os em suas falhas, restituindo-os, enfim, ao seu verdadeiro estado de perfeição, tal qual os deixou em épocas passadas o seu autor. Então, gente, olha só como o trabalho do filólogo é um trabalho minucioso, é um trabalho objetivo e um trabalho muito sério, porque não é só uma questão de tradução. Às vezes, quando a gente fala sobre filologia e remete à figura do filólogo, nós lembramos da tradução e associamos muito à tradução. Mas
o trabalho do filólogo ele não se limita apenas à tradução, mas a todas essas atribuições que vocês estão percebendo. A restauração, até chegar a uma possível perfeição, porque é isso que o filólogo busca, é uma possível perfeição. Ele sempre vai tentar fazer com que esse texto, esse manuscrito, ele se aproxime daquilo que o seu autor deixou. Então, em muitos momentos, ele precisa colocar esse texto na época devida, tem que dar esse texto uma autoria que é verdadeira. Às vezes o texto traz pontos obscuros, pontos que não são claros, e cabe ao filólogo, através da história, através da cultura, através do folclore, desvendar aquilo, completa as falhas do texto também, porque às vezes o texto apresenta as falhas e ele precisa completar para preencher algum espaço. Então, essa restituição é que vai fazer com que esse estado de perfeição, que é tão buscado pelo filólogo, ele venha acontecer. E nós não podemos esquecer, gente, que a filologia, ela é uma ciência. Ela tem seu objetivo formal estabelecido, ela tem os métodos próprios. Esses métodos são seguros e apurados, com conclusões seguras que a tornam uma ciência por apresentar um conjunto de postulados logicamente encadeados acerca de uma língua ou linguagem. A sua finalidade específica qual é? É fixar, interpretar e comentar os textos. E para tanto, para cumprir essa finalidade, a filologia ela se cerca de outras áreas do conhecimento, fundamentais para que essa finalidade ela realmente aconteça. Então ela conta com a parceria de quem? Da história, da literatura, da filosofia, da própria linguística, tá? Ela também conta com a paleografia, a arqueologia, a mitologia, o folclore, a codicologia e muitas outras que forem necessárias para o maior e melhor entendimento do universo textual. Portanto, pessoal, os filólogos eles trabalham no campo interdisciplinar, em que é preciso buscar, reunir, integrar informações vindas de várias fontes e também de várias ciências. Tá? Pessoal, todos esses termos não tão comuns que eu estou apresentando a vocês, eu montei um infográfico, um glossário, e nesse glossário vocês irão encontrar essas palavras e cada uma com os seus respectivos significados. Não deixem de dar uma olhadinha depois. A filologia, ela percorreu um longo caminho para obter o status de ciência que ela tem hoje. Ela passou por um período de maturação, pessoal. E essas mudanças que foram sucessivas no seu desenvolvimento e as descobertas não lhe tiraram o atributo fundamental. Qual? A pesquisa da língua com objetivos diversos. Então, a pesquisa da língua, ela engloba vários objetivos, como o estudo das regras gramaticais, o comentário crítico de obras, a elaboração de glossários, a descrição de línguas, tanto na perspectiva histórica, diacrônica, quanto na perspectiva sincrônica também. E esses vários objetivos, no que diz respeito à pesquisa da língua, foram importantíssimos para a filologia, fizeram com que ela amadurecesse, fizeram com que ela ficasse mais sólida no que diz respeito à questão científica. E qual o objeto de estudo da filologia? Nós já sabemos que a filologia ela tem por base o texto, mas o objeto de estudo da filologia é a língua, não a língua em si mesma, a língua que muitas vezes a sociedade quer limitar, a língua que muitas vezes abrange apenas um aspecto, não. Mas a língua como instrumento que serviu de expressão ao pensamento,
as emoções artísticas de um povo em determinada época, pensamentos e emoções que nos deixaram em seus documentos literários. Então, esse objeto de estudo, que é a língua, ele vai se referir a tudo que está relacionado à emoção, à expressão, à cultura. É a língua mesmo em movimento, é a língua dinâmica, é a língua viva, é a língua com as suas evoluções históricas através do tempo, é a língua em funcionamento em um dado ponto de tempo. Então, esse é o objeto de estudo da filologia, é a língua. E a metodologia que a filologia usa, já que é uma ciência, ela possui um método, inclusive nós até comentamos sobre ele. Os estudos filológicos seguem um método histórico-comparativo, cujas técnicas permitem ao filólogo reconstituir com bastante precisão as formas que deram origem às diferentes palavras, esclarecem as etimologias, determinam a origem dos vocábulos e ajudam a discernir os processos que uma dada comunidade ou um povo emprega na sua linguagem. Tais processos podem ser identificados nos níveis fonético, fonológico, morfossintático, semântico e principalmente no lexical. Então, como a filologia trabalha com a língua viva, nada melhor do que focar no léxico, já que ele é esse conjunto de palavras de uma língua que um povo utiliza, é o acervo de palavras, na verdade, de um determinado idioma. Então, se trabalha principalmente com a questão lexical, em que esses termos, essas palavras, elas são comparadas, tendo como método o histórico comparativo dentro das técnicas e métodos da filologia. E aí, gente, foi justamente pela comparação que se conseguiu identificar o tronco comum de línguas, como, por exemplo, o grego, o alemão, o latim, o sânscrito e o eslavo, e constituir com estas línguas a família indo-europeia, que é a mais importante de todas as famílias de línguas existentes. Então, quando nós falamos em filologia e nesse processo de comparação, no método histórico-comparativo, nós estudamos com essa ideia de tronco e de famílias linguísticas, que eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouquinho. Vamos observar esse quadro ilustrativo que tenta explicar de uma forma bem simples como funciona o método histórico-comparativo. Nele nós temos termos em latim e termos em línguas de uma mesma família, e no caso aí são as línguas românicas. O que nos chama a atenção nessa ilustração? Bom, no latim a denominação mais comum para designar cavalo era equus, e o feminino equa, que era o antigo nome indo-europeu. Mas já no século II aparece outro termo, o termo caballos, usado para denominar o cavalo de tiro e de trabalho, uma expressão de uso da língua popular. E então no quadro nós podemos perceber que algumas línguas românicas elas conservaram o termo caballos, como o italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno. O termo caballos foi preservado no lugar em detrimento do termo equus, que só foi conservado em parte e no feminino. Então, como nós podemos perceber, o método comparativo, principalmente dentro dos estudos filológicos romanísticos, ele permite dois tipos de comparação. Uma comparação, ela vai acontecer entre formas românicas e entre
essas formas românicas e o latim. Então, é muito interessante quando nós estivermos vendo o método comparativo de uma forma um pouco mais detalhada, perceber que essa comparação pode acontecer entre o latim e as línguas românicas, mas pode acontecer também entre as línguas românicas e as línguas românicas, ou seja, entre as línguas de uma mesma família linguística. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do tronco linguístico. A filologia, que traz essa ideia do estudo histórico da língua, ela tem por objetivo traçar uma árvore genealógica, mas não de pessoas da família, mas uma árvore genealógica das línguas. E essa árvore genealógica ela é formada por tronco e por famílias linguísticas. Nessa árvore genealógica, o tronco será a base e as famílias linguísticas serão as ramificações desse tronco. Percebam nessa imagem da árvore que nós temos que o espanhol e o francês eles fazem parte da mesma família linguística que a nossa, a família latina. E então é por isso que nossas línguas elas são tão parecidas. Elas também são chamadas de línguas irmãs. Já o inglês, por exemplo, ele pertence a outra família, que é a família germânica, juntamente com o holandês e o alemão. E é justamente por isso que o inglês é uma língua diferente da nossa e apresenta esse distanciamento todo. Mas mesmo assim, o inglês e o russo, por exemplo, eles fazem parte do mesmo tronco linguístico, não da família linguística, mas do mesmo tronco linguístico que o nosso, que é o quê? O tronco indo-europeu. Portanto, apesar das diferenças, nós ainda temos algumas semelhanças, podem ser encontradas algumas semelhanças mais distantes. Não podemos esquecer que, de acordo com os estudos dos linguistas, todos os idiomas, que não são poucos, cerca de 6.912 idiomas falados em todo o mundo, eles descendem de um único tronco, que é o tronco indo-europeu, da família das línguas indo-europeias. E para entendermos melhor, compreendermos melhor a filologia e o seu papel, podemos levar em consideração seus campos de aplicação. E um ótimo exemplo, pessoal, para entendermos melhor a questão da aplicação da filologia, do trabalho filológico, é na interpretação da Bíblia. Então, em muitos momentos, eu irei mencionar a questão da Bíblia, por vários motivos, né? O período, a tradução bíblica, o trabalho em torno dessa tradução, os exemplos. Então, a Bíblia ela é muito utilizada como exemplo para entender como funciona os campos de aplicação da filologia. E aí, quando se fala nas escrituras sagradas, a igreja ela conta com o auxílio de diferentes ciências, como a filologia, a linguística, a historiografia e também a arqueologia e outras ciências também. O texto sagrado, ele nem sempre informa o seu sentido à primeira leitura. Quem conhece a Bíblia, quem costuma ler ou quem tem mesmo a prática da leitura bíblica sabe que para que a interpretação venha acontecer é necessário estudo, é necessário uma atenção ao contexto, enfim, muitos aspectos são fundamentais para entender, para compreender e para interpretar os textos e os trechos bíblicos. E aí é necessário o trabalho hermenêutico e o trabalho exegético também, de pesquisadores e teólogos autorizados pela Sé Apostólica. Isso porque também nós sabemos que a Bíblia ela apresenta muitas figuras de linguagem, metáforas, metonímias, hipérboles, expressões idiomáticas. Somando-se a isso, a Bíblia ela foi redigida em hebreu arcaico, idioma com muitas restrições lexicais.
elementos que podem efetivamente confundir o nosso entendimento. As mensagens da Bíblia, portanto, devem ser entendidas dentro de um conjunto doutrinário integrado e coerente. Além disso, os originais desses textos sofreram diversos processos de cópia e tradução que produziram algumas alterações semânticas e também na sua organização. É necessário que fique claro, pessoal, que não existe a intenção por parte do filólogo de ocultar, de esconder alguma informação bíblica ou mesmo de acrescentar alguma informação. Não são intenções desonestas, essa questão de acrescentar ou retirar algo da Bíblia, por exemplo, nesse quesito do trabalho filológico. Tá? Muitas vezes acontecem problemas dentro de traduções e esses problemas são devido a quê? Devido a traduções, imagina só, uma tradução sendo feita a partir de outra tradução. Então, muitas vezes o manuscrito ele precisa ser elaborado de forma mais precisa ou menos precisa e assim sucessivamente. Então, nesse trabalho filológico, a ideia não é propositalmente retirar alguma coisa desse texto ou acrescentar alguma coisa. A presença desses problemas que eu acabei de mencionar para vocês, eles causam dúvidas filológicas sobre um termo mais adequado a ser traduzido, ou modo de organizar um texto, ou às vezes pode acontecer a perda de partes dos textos originais. Então, quando isso acontece, é necessário que essas dúvidas sejam esclarecidas e que esses textos, pelo fato de serem considerados textos divinos, por conta da natureza divina, não se pode esquecer que existe também uma natureza humana, existem os autores também autores humanos que por algum motivo, por alguma situação, acabou que perdendo alguma parte daquele texto e cabe ao filólogo trabalhar com essas adversidades, trabalhar com essas situações que fizeram com que um determinado texto sofresse alguma dessas situações citadas. A filologia é importante também porque promove a preservação da cultura dos povos por meio de suas línguas. Isso é maravilhoso. Editando, interpretando e explicando textos literários e filosóficos que se encontravam nas bibliotecas. A partir de quê, gente? Dos manuscritos bem conservados. Vejam que é muito comum aparecer essa expressão bem conservados, porque se estiver bem conservado, isso garante a autenticidade, a veracidade desse texto. Nessa tarefa da edição de textos, a filologia é disciplina auxiliar de todas as ciências e tecnologias, pois é por meio dela que as ideias dos grandes intelectuais são preservadas em sua forma mais próxima possível da vontade de seus autores. Porque, gente, é evidente que esse autor gostaria de ter a sua história, de ter os seus feitos sendo perpetuados, mas de uma forma perfeita e de uma forma próxima daquilo que ele escreveu, sem tantas alterações. Então, o filólogo ele tenta cumprir essa missão e tenta chegar nesse nível de aproximar esse texto o mais próximo daquilo que esse autor produziu, daquilo que esse autor escreveu. E aí, não importa quem é esse autor, pode ser um escrivão, como Pero Vaz de Caminha, pode ser um poeta como Camões ou Gregório de Matos, podem ser filósofos, historiadores, políticos, oradores, não importa. O importante é que por meio da filologia, a memória cultural de um povo irá se preservar, irá se redescobrir na sutileza da interpretação dos textos preservados em edições tratadas cientificamente a história e a cultura de um povo. Estudando a etimologia das palavras, os filólogos buscam os seus significados mais primitivos, reinterpretando as diversas alterações que sofreram na forma e no sentido para se adaptarem às diversas comunidades de falantes.
no espaço, no tempo e nas diversas classes sociais também, para mostrar que a língua é a expressão mais legítima da cultura de um povo, tanto que as palavras que se tornam desnecessárias em cada geração caem no esquecimento e surgem espontaneamente outras para suprirem as novas necessidades. E então, gente, os textos filologicamente trabalhados, eles têm uma contribuição enorme. Eles fornecem dados que tornam possível o fomento de uma política do idioma com vistas a garantir a identidade nacional, uma vez que a língua é o fator preponderante na definição de uma nacionalidade ou mesmo no restabelecimento de elos comuns a povos que já conviveram no mesmo espaço geográfico, como é o caso dos textos galegos, portugueses e galego-portugueses. Vamos recapitular o que nós vimos nessa aula, pessoal. Então, resumindo, nós vimos nessa aula o conceito de filologia, reforçando o que nós já tínhamos visto nos nossos primeiros encontros. Aprendemos que a filologia estuda a cultura e as civilizações de um povo em determinada época de sua história por meio de documentos e textos literários. Aprendemos que a filologia é uma ciência com um objeto formal estabelecido, os textos escritos, com um método investigativo próprio, que é o método histórico comparativo, e com objetivos específicos, que é fixar, interpretar e comentar os textos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Até a próxima e lembrem-se, a nossa construção do conhecimento está só começando.